gente, tudo bom? Tô aqui numa sexta geek fora de data, porque eu tô terminando as minhas férias. Eu tô gravando esse vídeo na terça, ele vai ao ar na sexta. Eu volto pra residência na quinta-feira. Como eu tava de férias, eu acabei consumindo muita coisa de série de TV, filme, livro. E eu achei que se eu fosse deixar tudo pra Sexta Geek só no final do mês ia ficar muito longo. Então eu vou fazer essa do que aconteceu até agora, que é terça-feira, dia 16 de janeiro. Faço a outra Sexta Geek da outra metade do mês, lá pro comecinho de fevereiro. Então vamos lá! Essa Sexta Geek vai ser meio longa porque tem umas coisas sobre as quais eu quero falar bastante. Então eu conheci BoJack Horseman e, meu Deus, que série de TV maravilhosa. É um desenho da Netflix, tá na quarta temporada, a quarta temporada saiu em 2017. E eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto gente por aí fantasiada de cabeça de cavalo e tudo mais, mas eu nunca tinha ido atrás de assistir. E aí eu assisti Rick e Morty e quando eu terminei a série eu fiquei meio órfã de um desenho assim ácido, irônico e tudo mais. E muita gente estava me recomendando BoJack Horseman, inclusive a própria Netflix. O Arthur tá conversando com um vizinho ali, então dei uma ignorada. Eu assisti o primeiro episódio, fiquei meio assim, mas eu lembrei que quando eu assisti Rick e Morty foi a mesma coisa. O primeiro episódio me deixou com o pé atrás. Eu resolvi insistir e do segundo episódio pra frente já fui fisgada. É a história de um cavalo, que ele foi um ator famoso nos anos 90, numa dessas séries de TV, chamava Horsing Around, na qual ele, um cavalo, adotou 3 crianças órfãs. Uma dessas séries genéricas dos anos 90, tipo 3 é demais, sabe? Ele era muito famoso nos anos 90, mas agora ele é um ex-famoso de Hollywood, como existem muitos ex-famosos em Hollywood. E a gente acompanha a vida dele, como que é ele interagindo com as pessoas falando, nossa, você é aquele cara antigo, como você tá velho, você tá gordo. E ele lidando com tudo isso, tentando achar novas formas de se inserir na indústria de entretenimento em Hollywood, mesmo tendo passado o tempo dele, sabe? E tem muitos personagens legais em volta dele, tipo a agente dele, que é uma gata, e um humano que mora com ele, que é o Todd, que é um cara novinho que tá morando no sofá da casa dele sem pagar aluguel, sabe? O cachorro, que é o concorrente dele, que é o cara que quando terminou o programa dele fez um programa quase igual, só que tá conseguindo se manter atual ainda assim nessa negócio de Hollywood. É muito bom o programa. E uma das minhas personagens favoritas, que é a Diane Nguyen, sei lá, não consigo falar sobre o nome dela, ela é vietnamita, que é muito amiga do BoJack, é namorada do cachorro, enfim. E além de você acompanhar o dia a dia dessa pessoa decadente, como a maioria das séries boas, que inclusive que é como Rick e Morty começa com episódios meio soltos, mas que você vê que de um episódio pra outro, coisas aparentemente bobas têm consequências e não são esquecidas, sabe? E continuam sendo referenciadas ao longo de toda a série. E ao longo do tempo você começa a perceber quem é o BoJack. A gente tem episódios muito bons que a gente volta na infância dele, vê como ele era tratado pela mãe. E aí ao longo da série a gente começa a ter raiva da mãe dele, mas mais pra frente a gente vê como foi a infância da mãe dele, por que ela é como ela é, sabe? Nada preto e branco. E tudo isso misturado com muita crítica social, muita crítica a Hollywood. Quando eu tava assistindo, eu postava de vez em quando alguns trechos muito bons no Instagram, no stories do Instagram, de conversas, pequenos diálogos geniais que resumem numa conversa irônica de 30 segundos muito do que a gente pensa, do que é muito criticável na sociedade, sabe? Cara, é uma série maravilhosa. Então eu recomendo pra todo mundo. É da Netflix, tem na Netflix. A dublagem é muito boa, tem atores famosos aparecendo lá, sabe? O cara que faz o BoJack é o Will Arnett, que é um dos meus personagens favoritos no Arrested Development, que é outra série muito boa, que também tá na Netflix agora. O Todd, que é o cara que mora com ele, é dublado pelo Aaron Paul, que fez Breaking Bad, sabe? Então é muito bom. Tem um episódio que eu até peguei a voz da Princesa Leia lá no meio. Então, sério, eu recomendo fortemente essa série. E são episódios curtinhos, de 20 minutos, sabe? Então vale muito a pena dar uma chance. Tô ficando até rouca de tanto que eu falei de BoJack. Vai ter muita coisa da Netflix aqui hoje, gente. Mas outra série da Netflix que eu tô acompanhando é Star Trek Discovery. E ele estava no hiato e voltou. Saíram 2 episódios desde o hiato, ele sai toda segunda. Então o que saiu ontem eu ainda não assisti, porque eu ainda tô chocada com o que saiu anteontem. Um personagem que eu gosto muito morreu. E ele morreu de uma forma tão inconsequente que eu fiquei muito chateada, sabe? Eu gosto muito de Star Trek, mas ela sempre foi uma série meio episódica e mais pra frente as coisas começam a se entrelaçar. Essa série tá desde o começo tendo uma história contínua, única,
os casos não são tão episódicos assim, só que eles estão se enrolando, tem muita trama acontecendo ao mesmo tempo, tipo, tem a guerra, tem eles estarem no universo espelho, um Klingon infiltrado com eles no universo espelho, sabe? Tipo, tá muita coisa ao mesmo tempo, nada tá encaminhando pra se resolver. Eu tô ficando só aflita, mas não de um jeito bom, não de um jeito que eu quero ver o próximo episódio pra ver o que vai acontecer. É de um jeito ruim. E eu tô preocupada porque eu sou muito fã de Star Trek, então eu claramente vou continuar assistindo até o fim. Mas se eu que tô fã tô com essa sensação, eu imagino que quem não é fã deve estar desistindo, sabe? Tá com uma carinha de série que não vai ser renovada. Star Trek é uma coisa muito grande, então assim, eles podiam só finalizar a série nessa temporada e fazer uma segunda temporada em outro momento de Star Trek, mais no futuro, com outros personagens, sabe? Dá pra fazer isso e eu espero que eles consertem de algum jeito essa temporada, ou eles mudem a estratégia desse jeito, fazendo ser uma série meio episódica, que cada temporada não tem muito a ver com a anterior, tudo só se passando no universo Star Trek, porque senão eu acho que não vai pra frente, não. Não tô vendo nem ninguém falar dela na internet ultimamente, sabe? Tipo, ninguém tá se importando. Black Mirror é outra conversa. A quarta temporada tá maravilhosa. Eu tô assistindo, que nem eu falei, meio que espalhados os episódios, porque assistir tudo de uma vez é um tiro muito grande, eu não consigo. Eu tinha visto, acho que o episódio 1 e 2, já que eu tinha falado com vocês, agora eu vi o 3, 4 e 5. Ainda falta o episódio 6. O que eu achei deles? Continua meio White Mirror. Ainda tá muito felizinho pra mim, sabe? Mas o episódio do casal, eu gostei bastante mesmo. Eu não vou dar muito spoiler, né? Porque, enfim, às vezes vocês não assistiram, mas o episódio do casal é muito bom. Gostei pra caramba dele, foi um dos meus favoritos até agora, tirando o primeiro, que eu gostei bastante. O episódio que é preto e branco, meio, enfim, apocalíptico e tal, eu não gostei, porque eu não enxergo como ele se encaixa na linha temporal de Black Mirror. Apesar de um episódio não ter nada a ver com o anterior, a gente consegue ver que é tudo no mesmo universo, que as tecnologias estão evoluindo de um jeito ou de outro. E esse daí é se foi um fim do mundo, o mundo não devia estar daquele jeito, ele devia estar muito mais avançado, sabe? Ou será que teve um fim do mundo, mas depois a humanidade se reergueu muitos anos depois? Não sei. Mas eu não gostei muito dele, não só por causa disso, mas como o episódio em si não me prendeu. E o episódio da mulher que comete um crime e vai tentando cobrir esse crime cada vez mais. Gente do céu, esse episódio, ele não tem tanto de Black Mirror, ele tem somente um pequeno elemento de Black Mirror, porque é um episódio que teria acontecido num futuro um pouco mais recente. Mas esse elemento já ferra tudo. Mas digamos que a mulher já estava ferrada antes disso. Teve um desenvolvimento de personagem muito interessante. Mesmo eles não explorando tanto a tecnologia, exploraram muito bem a personagem e isso compensou. Foi um episódio muito bem feito. Eu fui ficando agoniada ao longo do episódio. Eu ficava, não, pelo amor de Deus, já deu. E as coisas continuavam. E aí quando eu fiquei, meu, você já errou tanto que agora tem que dar certo pra você. Aí não dá certo, sabe? Tipo, essa eu me senti mais Black Mirror mesmo. Porque realmente é um daqueles que eu saí me sentindo mal. Mas eu gostei muito. Última coisa da Netflix, assisti esse documentário que já estava na minha lista há muito tempo, chama Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. E é um documentário sobre a Cientologia e como ela é um culto muito bem elaborado, sabe? Eu sempre tive essa imagem da Cientologia ser um negócio meio de gente doida, sabe? Mas é muito mais do que isso. É um negócio fraudulento, explora pessoas, destrói famílias, separa gente, consegue muito dinheiro pra muita pouca gente, sabe? E eu não sabia nada disso, é um documentário meio longo, mas é tudo muito bem explicadinho. E ele é todo baseado em relatos de pessoas que participaram da Cientologia e saíram, inclusive gente que chegou em cargos bem altos, assim. Ele é longo, eu demorei pra assistir porque eu demorei pra criar coragem de falar, vou ficar 2h30 aqui assistindo esse documentário sobre Cientologia. Só que ele é bem fragmentado, cada parte do documentário é sobre um problema específico dentro da Cientologia. Então eu consegui assistir uma parte num dia, pausar e no outro dia continuar e não perdi a linha da narrativa nem nada assim. Então se o tempo te assusta, não se preocupa que dá pra ver meio fragmentado assim. E eu fiquei bem interessada em assistir essas coisas sobre cultos depois da última temporada do American Horror Story, sabe? Vou ter 2 favoritos aqui do YouTube. Screen Junkies é aquele canal do YouTube que ele ficou bem famoso há algum tempo pelos vídeos de honest trailers, os trailers honestos que eles ficavam falando sobre como que os trailers teriam feito se não tivesse toda aquela fantasia, aquela mentira lá no meio pra gente pensar que eles são de um jeito e são de outro. Bem irônico, muito legal. Só que há mais ou menos um ano eu meio que parei de acompanhá-los. Além desses vídeos, eles tinham vários outros vídeos legais. O Movie Fights, que era uma luta de 1h30 entre 3 pessoas debatendo filmes e um cara que julgava as batalhas e tudo mais. Saía meio
meio que em formato de podcast também, então eu gostava de ouvir nesse formato. E vários outros vídeos legais e engraçados e informativos sobre o mundo dos cinemas. Mas eu tava perdendo muita graça, tava ficando sempre muito igual. Uma pessoa específica lá, que era um dos fundadores, que era um dos juízes do Movie Fights, ele era muito intransigente nas lutas, enfim, foi perdendo um pouco a graça pra mim, ficando sempre a mesma coisa. No meio do caminho eles fizeram um canal pago, que é o Screen Junkies Plus, que eles estavam lançando muito conteúdo pra esse canal pago e meio que o que sobrava ia pro YouTube, sabe? O que acontece é que esses dias eu tava no Twitter e eu vi aparecer um Twitter de um dos caras do Screen Junkies mencionando que eles estavam voltando depois do que tinha acontecido. E eu fui ver o que tinha acontecido e o Andy Signor, que era um dos fundadores, que era esse cara que eu não gostava muito, recebeu várias acusações de abuso de poder, abuso sexual, tentativa de abuso sexual com estagiárias da empresa deles. O pessoal começou a divulgar isso no Twitter e foi na época que tava todo mundo começando a divulgar esses casos de abuso de poder em Hollywood. O canal fechou por um tempo por causa disso. E o que acontece? A Screen Junkies, quando eles fizeram esse canal no YouTube, quando eles cresceram, eles foram comprados por uma empresa maior. E as reclamações, de acordo com eles, estavam indo para essa empresa maior, pro RH dessa empresa, e nunca chegaram para eles. E aí, quando o pessoal começou a divulgar no Twitter, eles pararam tudo, foram pisar o pé com essa empresa, mandaram o Andy embora, reformularam toda a política de proteção ao empregado e à mulher na empresa deles, e foram decidir se eles iam continuar fazendo tudo isso ou não. E eles resolveram voltar sem o Andy, com a equipe anterior que eles tinham. Eles fecharam o Screen Junkies Plus, estão fazendo só os vídeos pro YouTube e voltaram recentemente, há umas 2 semanas. E eles estão reformulando várias coisas, voltaram os Honest Trailers, os Movie Fights voltaram num esquema bem diferente agora, que eu tô gostando bem mais. E os outros vídeos que eles costumam fazer também informativos ao longo da semana, tudo mais, eu tô gostando muito. Voltou muito às origens, eu achei. Fiquei feliz que eles não esconderam o que aconteceu, eles foram bem claros, isso aconteceu. Infelizmente a gente não percebeu antes, quando a gente ficou sabendo e percebeu, a gente lidou com isso dessa forma e vamos seguir em frente agora sem ele, fazendo as coisas de um jeito diferente. Eu gostei tanto disso quanto de como o canal tá ficando agora. E a segunda coisa que eu tô gostando de fazer no YouTube é assistir TED Talks. 2 que eu assisti que eu gostei muito são o do Átila Yamarino, que ele fala sobre educação. Educação hoje em dia, no tempo que toda a informação tá disponível a um clique. Eu achei muito interessante ver isso agora que eu vou fazer a preceptoria da ginecologia. Eu vou ajudar a ensinar os internos do 5º ano que vão passar no estágio da ginecologia lá no hospital universitário. É um jeito bem diferente de pensar a educação. E o segundo que eu gostei bastante é um do Adam Driver, que é o ator que faz o Kylo Ren em Star Wars. Ele era Marine, eu não sabia, tipo, um militar americano. E ele sempre quis ser ator, mas ele não conseguiu no começo, então ele foi militar. Ele sofreu um acidente, foi considerado inválido e foi dispensado, e depois disso ele voltou a tentar atuação, conseguiu ingressar numa escola boa e agora é o Kylo Ren, né? Então ele fala um pouco sobre como foi essa transição da vida militar para a vida civil de novo. Eu achei muito interessante o discurso dele. Mas outra coisa que eu gostei muito é que eles têm um projeto de apresentar teatro para os militares, só que eles fazem de uma forma bem simples, mostrando que eles também podem fazer isso se eles quiserem, que é basicamente uma pessoa lendo um texto, fazendo um monólogo, mas com uma leitura mesmo. E nesse TED Talk, mais da metade dele é uma leitura de um texto que chama I'm Not Batman. O texto em si só é maravilhoso, mas a interpretação que o cara põe nesse texto é em inglês. Eu não vi se tem legenda em português, dá pra tentar dar uma olhada, dá pra tentar procurar uma tradução desse texto, que ele é um texto meio famosinho até, mas é de chorar quando se ouve, assim, é maravilhoso. Agora vamos pros livros. Li 2 livros até agora em janeiro, terminei 2 livros, na verdade, que eu já tinha começado em dezembro. Eles não são do desafio de 12 livros, então esse mês o desafio de 12 livros vai ter um período mais curto, eu vou ter 15 dias pra ler um livro e um quadrinho, mas vai dar certo, vamos lá. Então eu terminei Vozes de Chernobyl, um livro maravilhoso que eu li por indicação da Tatiana Feltrin. É essa autora, que é a Svetlana, não vou tentar falar o sobrenome dela. Ela é bielorrussa, então ela nasceu na Rússia Soviética, na União Soviética, né? Ela faz um relato sobre a explosão da usina de Chernobyl, que aconteceu lá na Bielorrússia em 1986, se eu não me engano. E ela constrói o que aconteceu, não ela contando, assim, é só transcrição do que pessoas falaram pra ela. Então ela foi entrevistando ao longo de anos pessoas que moravam lá na época, pessoas desde camponeses até gente que trabalhava na usina, gente que tinha algum cargo de poder no partido naquela época, mulheres que perderam os maridos, maridos que ficaram doentes, crianças que nasceram doentes anos depois do desastre, sabe? É
de partir o coração. Parece que são relatos isolados, mas quando você termina de ler um livro, você percebe que você tem um panorama do que aconteceu, visto de muitos ângulos. É como se a explosão estivesse acontecendo e você estivesse vendo do ângulo de muita gente. Então tem gente falando de como os oficiais no poder esconderam tudo, e oficiais no poder falando como eles realmente não sabiam do que estava acontecendo, sabe? A neta do oficial de poder lá tá com câncer porque ele levou a neta lá, porque ele realmente não acreditava que tinha nada de errado. E por outro lado, como tinham físicos falando com o pessoal do poder que estava errado sim, que tinham coisas a ser feitas, e o pessoal falando, se a gente falar isso, a gente vai só apavorar as pessoas, que conversa é essa? Já apagaram o fogo lá, já tá tudo bem. E aí as pessoas começaram a ficar doentes. E isso vai sendo relacionado com a queda da União Soviética e como as pessoas começaram a ter mais liberdade de falar as coisas e questionar as coisas a partir disso, sabe? Muito, muito bom esse livro. Uma coisa que a Tatiana comentou que eu achei interessante de falar, não é um livro que dá a sensação que ela fez querendo desvendar a verdade sobre o que aconteceu em Chernobyl. É um livro que tem a intenção de guardar a memória dessas pessoas para que isso não se perca. E por último, eu terminei com mais um livro de Crônicas de Nárnia. Eu tinha lido O Cavalo e Seu Menino, e aí eu meio que quase emendei em Príncipe Caspian, que é o que eu terminei de ler agora. E aí o Príncipe Caspian foi enrolado, eu parei na metade, comecei a ler Vozes de Chernobyl, depois voltei. Quando eu voltei eu li de uma vez também. Então agora eu vou dar uma descansada de Nárnia. Provavelmente o próximo livro vai entrar para o desafio do ano que vem, que vai ser A Viagem do Peregrino da Alvorada, vai entrar para o desafio de 2019, ou talvez se eu terminar os 12 livros e 12 quadrinhos de 2018 antes, eu já comece esse daqui, sabe? Mas Príncipe Caspian é muito legal, é muito divertido. No livro 2, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que todo mundo conhece do filme, as crianças humanas cruzam lá pro reino de Nárnia. A gente descobre no livro 3, que é O Cavalo e Seu Menino, que eles ficam reinando em Nárnia a vida toda. Eles viram grandes reis adultos, até ficarem velhinhos. Nárnia prospera muito na época deles. E aí quando eles estão quase morrendo, assim, velhinhos, tudo, eles voltam pra Terra, pro nosso plano, pro nosso mundo, e aqui eles são crianças de novo e passou, tipo, 2 minutos, sabe? Que eles estavam escondidos dentro do armário. No Príncipe Caspian, o que acontece? Eles estão terminando as férias deles, passaram poucos dias ali, estão voltando para as aulas, e aí eles são trazidos de volta para Nárnia. E ao longo dessa história do Príncipe Caspian, eles vão descobrindo que se passaram milhares, milhões de anos em Nárnia. Então é muito curioso ver que um lugar que antes era um rio, agora tem um desfiladeiro enorme com o rio passando lá embaixo, sabe? Muitas gerações passaram, Nárnia, as árvores não falam mais, os bichos, tem bichos que falam e bichos que não falam, Aslan sumiu. E o Príncipe Caspian, que era para ser o rei de direito, está sendo perseguido pelos malvados que são os telurianos. E os meninos foram convocados lá pela trombeta da Lúcia para ajudar o Príncipe Caspian a ser o rei, que é para ele ser de direito. E aí é muito legal, porque eles são lendas lá, ninguém acredita mais nas crianças que foram os reis, sabe? Então é muito, muito divertido, é muito bonitinho. É uma grande alegoria a histórias bíblicas, e para quem conhece um pouco a Bíblia vai entendendo o que eles vão colocando lá. Mas é tudo feito de um jeito tão fofo. E o C.S. Lewis escreve tão bem pra criança. Eu gostei muito. Tô gostando muito de ler essa... ia falar trilogia, mas são 7 livros, né? Enfim, esses livros aqui. Então é isso, gente. Essa Sexta Geek já ficou gigantesca do jeito que tá. Obrigado aí por quem chegou até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima.